Olá, pessoal! Agora a gente vai ver mais um elemento de simetria. Após a gente ver nas aulas passadas a introdução sobre grupo pontual-elemento de simetria e depois a gente estudar sobre o que são os eixos de rotações ou eixos de ordens, eixos de rotações próprias ou eixos de ordem CN, no caso. Hoje a gente vai ver, então, sobre planos especulares de simetria ou planos de reflexão, né? Eu gosto de chamar mais de plano de reflexão ou espalhamento. A gente vai ver basicamente aqueles três tipos de planos e a gente vai estudar eles nessa aula. Bom, inicialmente, o que seria, né, esses planos especulares de simetria ou plano de reflexão? Eles são encontrados quando planos imaginários interceptam uma dada molécula e cada metade é a imagem especular da outra. Então, se você coloca um plano sobre a molécula imaginário e uma metade é igual à outra, a gente encontra um plano. Por exemplo, né, a gente tem aqui a molécula da água e se a gente pensar num plano imaginário como esse aqui, né, a gente vê que um lado é igual, né, onde intercepta a molécula, um lado a imagem especular da outra, né? Como da mesma forma se eu cortar desse sentido aqui, né? Se a gente olhar agora, né, um plano aqui dentro, um lado é igual ao outro, tá? Então, no caso, como está exatamente mostrando na figura aí desse slide, né? Se a gente olhar, a gente vai ver que esse lado, né, quando corta, né, a molécula pela metade, um lado é igual ao outro, e quando intercepta exatamente em todos os eixos das ligações, também é igual. Então, a gente tem dois planos aí de reflexão na molécula de água, e a gente vai estudar qual é o nome deles a posterior. Um outro caso seria da amônia. A amônia a gente teria, por exemplo, aqui, né, três planos de simetria, né? A gente teria um primeiro, né, cortando ela exatamente nesse ponto, um segundo, tá? Aqui, ó, teria um segundo plano, né, mudando ela o terceiro plano. Então, ao longo de cada eixo da ligação com o átomo central, você teria um plano, seria três planos de simetria. A molécula da amônia, como está mostrado, representado aqui no desenho. Um primeiro plano, um segundo plano e um terceiro plano. E a quarta molécula, isso daqui teria vários planos de simetria, o XeF4. Né? Você teria um plano de simetria, né, que passando por todos os eixos da ligação, né? Um plano a gente chama de plano horizontal. Você teria um outro plano cortando as moléculas nesse sentido, né? Olha, acho que aqui fica melhor para ver, né? Um plano nesse sentido, né? E aqui também, né, teria um outro plano. E agora, na parte diagonal, que é o que está mostrando ali, você teria um outro plano. Essa parte diagonal, vou tentar mostrar dessa maneira, vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Diagonal, repara que o lado da esquerda é igual ao lado da direita, né? Então, esse é um plano diagonal. Agora, um plano vertical, né? A gente vai ver depois por que é vertical. Você vê que esse lado é igual ao outro lado, né? Opa, aqui, ó, um lado é igual ao outro lado. Então, um plano vertical, um plano na diagonal e outro plano na horizontal, né? Que o lado, nesse caso, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Eu virei aqui para facilitar, mas seria assim, né? Bom, vamos ver aqui vários planos de simetria molécula de XeF4. Então, quais seriam os nomes desses planos de simetria? Vamos ao primeiro, sigma V. Ocorre quando o plano é traçado no sentido vertical à molécula, né? Então, a gente viu isso na representação da molécula da água. Então, são planos sigma V. Né? Ver que é ao longo do eixo C2. Então, ao longo do eixo C2, né, a gente tem, né, o C2 atravessando esses planos de simetria, né? E a mesma coisa na molécula de amônia. Então, a molécula de água teria dois eixos, dois planos sigma V. A molécula de amônia teria três
plano sigma V, tá? Um passando em cada ligação, como mostrado no desenho, e o xenônio teria dois planos sigma V, né? Um passando exatamente aqui sobre o C4, tá? Os dois sobre o C4, né? E outro sobre um C2 aqui, né? Enfim, ó, um nesse sentido e outro nesse sentido. Então, ocorre quando o plano é traçado no sentido vertical da molécula, né? Então, o XF4 está assim, né? Nesse sentido plano, um plano, outro plano, esse é o sigma V, né? No sentido vertical, né? Ao longo do eixo Z, se a gente fosse pensar um eixo de orientação. A água aqui, né, teria um plano e outro plano. Bom, qual seria a segunda classificação de plano de reflexão? A segunda classificação seria o sigma H. Esse é mais fácil, né? Ainda mais fácil, né? Quando ocorre quando o plano é traçado no sentido horizontal da molécula, ou seja, ao longo, se a gente pensar ao longo do eixo Z, acontece o plano sigma V, isso acontece ao longo do eixo XY, tá? E ele é perpendicular ao sigma V. Então, por exemplo, na molécula de XF4 que a gente viu, se o sigma H é exatamente esse plano, olha aqui, ó, o sigma H, eu estou mostrando aqui para vocês dessa forma, é exatamente esse plano, o sigma V, ele é o que corta, né, a molécula na parte vertical, e a gente vai ter a simetria também, né, um corte com um lado igual ao outro. Perceba agora que você tem dois planos, um plano que é a minha mão e um plano que é essa parte branca, né? Então, vejam que um é perpendicular ao outro. O sigma H é perpendicular ao sigma V. E aí você tem dois sigmas V que são perpendiculares ao sigma H. Tá? Como está mostrado aqui na imagem. O azulzinho é o sigma H e o sigma V saindo por fora do painel, do quadro, né? Esse seria o sigma H, cortando ao longo dessas duas ligações. Aqui mostra melhor isso, né? O sigma H e o sigma V perpendicular. E, por último, o sigma D, ou plano de especular, ou plano de reflexão, né, D, ocorre quando o plano é traçado também no sentido vertical, como sigma V, né, traçado no sentido vertical, a molécula, só que ele também corta, né, dois eixos C2 que são perpendiculares entre si. Eu costumo dizer que às vezes o sigma D ele é perpendicular a um sigma V também. Como assim, né? Então percebam que essa é a molécula de novo do XF4, esse é o sigma D, né? Que um lado é igual ao outro. E se você olhar, cada ligação, você teria aqui, ó, você teria, olha, aqui um C2 que é perpendicular, né, ao sigma D e outro C2. Então, ele corta dois C2 são perpendiculares entre si. Né? Olha, um C2 e outro C2. Ele corta dois C2 são perpendiculares entre si. E se a gente olhar, né, aqui a gente tem um sigma V. Tá? Só que o sigma V não é exatamente perpendicular, não. Tá? Seria um ângulo de 60 graus. Estão me corrigindo aí. Tá? Então, seria o sigma V e o sigma T. Tá? Dois C2 perpendiculares ele corta, né? Esse é o sigma D. Tá? Então, explicando aí mais um plano de reflexão. Então, vamos agora aos exemplos, né? Para a gente fixar esses conceitos. Tem a molécula de BF3, né? Aqui estaria, quais são os planos? Identifica os planos de reflexão. A gente identifica um sigma H, tá? Cortando a molécula. Né? Vamos ver aqui se eu tenho o sigma H próximo. Não tenho, mas vamos lá, que dá para ver. Aqui, cortando ao longo desse eixo, como mostrado aqui, você teria um sigma V, né, por fora, né, do quadro. Né? Imagina que a molécula está no plano do quadro. Um outro sigma V e mais um sigma V. Teria três sigmas V e um sigma H. Tá? Além disso, então aqui, ó, repara que antes esse daqui seria o sigma H, vê que estaria sendo um quadrado, dividindo um lado da molécula para um outro lado, e agora, se a gente virar ela assim, a gente vai conseguir enxergar
um plano sigma V. Então, aqui você teria um sigma V e aqui seria um outro sigma V e um outro sigma V. Então, esse lado da esquerda é igual ao lado da direita. Além disso, ela teria eixos de rotação C3, C2, que a gente já viu, né? Esse daqui a gente está fazendo a rotação C3. Bom, vamos lá. Agora a molécula de CF2H2, ou difluormetano. Tá? Identifique os planos de simetria, né? Quais seriam? Se a gente olhar de cara, a gente já tem um plano de simetria aqui, ó. A gente tem um sigma V de cara, né? Que ele está mostrando cortando do outro lado, né? Então você vê que esse lado da esquerda é igual ao lado da direita, ela está cortando nesse sentido, né? Nesse caso, vou representar um pedaço aqui dela, né? Você estaria cortando assim, né? Essa molécula de fluormetano. Então, gente, aqui na minha mão, aqui, ó, você teria o difluormetano, está posicionado dessa maneira. Então, percebam que você teria um plano de simetria exatamente cortando aqui onde está a minha mão, né? Tentar melhorar, ó, a visualização. Teria aqui, né, o difluormetano, tá? Cortando dessa maneira. Então, seria um sigma V. E o outro aqui, ó. Outro exatamente aqui. Então, teria um sigma V cortando neste sentido e o outro sigma V sendo perpendicular a ele, né? Um sigma V aqui, esse primeiro que está aí no slide seria esse que eu estou mostrando, e um segundo seria esse outro, né, um sigma V1, né, o linha. Então, ambos os planos contêm o eixo C2, né? E além disso, ele contém o eixo C2, tá? Que corta, né? Esses planos cortam o eixo C2. Perfeito, tá? Molécula de água agora. Essa é fácil, a gente já viu, não vou precisar de colocar modelos, né? Então, tem um C2, a gente já viu, girando 180 graus, chega na mesma estrutura. E aqui também, cortando, né? Um sigma V cortando nesse sentido e um outro sigma V. Né? Serão dois eixos sigma V que são perpendiculares entre si. Agora, a molécula um pouquinho mais complexa, de anilina, né? Você teria ali os dois átomos de hidrogênio do grupo amino, não se encontram no mesmo plano do resto da molécula. Então, você vê que esses dois hidrogênios, apesar do benzeno ser uma molécula planar, os hidrogênios da anilina não estão nesse plano, então isso muda muito, né, de você identificar. Já muda que você já exclui o plano sigma H, se ela for totalmente planar, se fosse o benzeno, teria um sigma H, então nesse caso não tem um sigma H. A molécula não possui eixo de rotação para definir a direção vertical, né? Então você não tem eixo de rotação, não tem nenhum eixo CN, isso é uma outra informação interessante. E nesse caso, o plano especular que divide a molécula vai ser exatamente isso que eu estou mostrando aí, ó. Né, que a gente chama de sigma, né? Parece um sigma V, tá? Perfeito. Esse é o exemplo 8, molécula de anilina. Então, o plano sigma. Agora, exemplo 9. A água a gente já fez. O BF3, a gente já comentou, né? Se você olhar de maneira bem simples, ele vai ter a água tem, voltando à água, 2 sigma V, o BF3 vai ter 3 sigmas V representado por essas linhas tracejadas, que um lado é igual ao outro, um outro sigma V, que um lado é igual ao outro, né? Esse primeiro, esse lado da esquerda é igual ao lado direito, esse segundo, cortando aqui, esse lado vai ser igual a esse, e esse terceiro, cortando aqui, mostra que esse lado vai ser igual ao outro lado. E para finalizar, um sigma H no plano da molécula. A molécula ela é planar. Moléculas planares têm sigma H. 3 sigmas V da amônia. Fácil também. Ó. Um aqui, né, cortando por essa ligação, nitrogênio a água. Então, você vai ver que esse lado é igual ao outro. O outro sigma H, outro sigma V, desculpa, e mais um sigma V. Né? Então, 3 sigmas V. Exemplo 10.
A gente trabalhou muito com o exemplo do PTCL4, 2-. Olha, identificando inicialmente, esse seria quem? O sigma H, molécula planar, fácil. Vamos identificar agora o sigma V. Já mostrei de cara aqui 2 sigmas V, né? Corta aqui pelo, né, a parte central aqui da molécula. Teria um plano passando aqui, veja que um lado seria igual ao outro, e aqui um outro sigma V. E para finalizar, 2 sigmas D, né? 2 planos de reflexões diagonais. Mostrei 2 verticais, agora 2 diagonais. Tá? Agora esse do 1,4 de fluorbenzeno. Como é que seria? Você teria um sigma H, molécula planar, e teria 2 sigmas V, tá? Cortando por esse eixo, né? Eixo de rotação C2, estaria junto com o eixo de rotação C2, e aqui também cortando por outro eixo de rotação C2. Veja que esse lado seria igual a esse, da mesma forma que nesse plano, esse lado seria igual ao outro lado. E nessa molécula aqui, você veja que é uma molécula que não tem plano de simetria. Se você colocasse o plano exatamente sobre a ligação NCl, esse lado não seria igual a esse lado, porque esse aqui é um átomo de hidrogênio, esse aqui é um átomo de flúor. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado sobre esse assunto, que agora a gente falou sobre o plano de reflexão, né? O plano de espelhamento. A gente viu classificação de 3 planos, sigma D, o sigma H e o sigma V. Tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal.